Salve a todas, salve a todos. 3 de agosto de 2021, dando continuidade ao nosso versando sobre o feminino e com o feminino, mais com do que sobre, nós vamos falar hoje dos mundos centrados. Semana passada nós falamos dos mundos esplênicos e nessa de hoje nós vamos conversar sobre os mundos centrados, mundos que têm uma relação muito aproximada. Mais do que aproximada, é só aproximada. Uma relação aproximada com os chakras do plexo solar. Na semana retrasada, creio eu, nós conversamos sobre os chakras. Eu ousei dar uma definição e, ao mesmo tempo, refleti e nos trouxe, fiz esse convite para que a gente pense sobre essas definições, que a gente utiliza definições mais conceituais, cristalizadas de uma tradição, mas que quando nós estamos trazendo essas, não vou chamar de nova roupagem, mas essas novas indexações, associando esses chakras não só ao nosso registro fisiológico, como a outras marcações, não só de um corpo individual, como de outros corpos coletivos, e é por aí que a gente está caminhando. Hoje nós vamos falar dos chakras, desculpa, do chakra da região do plexo solar, mas compreendendo isso como mundos centrados. O diálogo é muito dentro disso que temos desenvolvido, sempre passagens, transições e transposições de um lugar para o outro, né? Metáforas, no sentido mais poético do termo e mais artístico da explicação, né? Metáfora enquanto esse algo que diz uma coisa, mas ao mesmo tempo se desdobra sendo outras. E essas outras coisas que são desdobradas podem ser compreendidas e são compreendidas a partir do nosso nível de entendimento, né, dos nossos refinamentos de sensibilidade. Vão dizer os colegas, os amigos, né, a nossa sensibilidade consciencial marca a força que essa metáfora impacta sobre as nossas vidas ou sobre o nosso ser. E quanto a isso, essas marcações, por vezes sutis e por outras tantas vezes muito concretas, cada um de nós as percebe em determinado nível, forma, jeito, textura, consistência, é que nós estamos versando sobre o feminino, né? Até que nível de percepção, de entendimento eu consigo tocar, acessar, expressar um pouco disso, ou tudo isso que sou. E essas expressividades multifacetadas, nós estamos aqui também trazendo sobre a marcação dos espelhos e dos espelhamentos, né? E esses espelhos, esses espelhamentos vão dialogar muito com esses mundos centrados, nos quais vamos começar a discorrer e já estamos discorrendo, e os seus mais diversos e múltiplos, gostaram? Diversos, múltiplos apontamentos. Deixa eu silenciar isso aqui para termos, inclusive, paz. A paz invadiu o meu coração. Vamos então. Tem um texto, eu sempre vou a ele, do Rajneesh,
o Osho, esse que a gente, né, foi descobrir, a gente quem, né? Eu tinha uma leitura de Osho que não tinha a profundidade do que ele desenvolvia, né? Ou pelo menos não como foi mostrado nesse documentário da Netflix, que alguns tiveram a oportunidade de ver. Quem puder e conseguir, veja. Eu não consegui ir até o fim. Em determinado momento eu dei uma parada. Mas, enfim, aquelas loucuras lá que aceitas, os ashrams, as igrejas, as comunidades de um modo geral, especialmente as religiosas, enfrentam e vivenciam. E ele tem um texto que ele fala das três metamorfoses. Abrindo mais um ponto, mais uma oitava, mais uma metáfora. As três metamorfoses é um texto de Nietzsche que estará no glorioso e magnífico Assim Falava Zaratustra. Então, Nietzsche, ali, traz esses elementos das três metamorfoses, que, deixa eu lembrar, é o do camelo, o leão e a águia. Poxa vida, esqueci o terceiro. Prometo tentar reparar isso aí. Essas três metamorfoses, poxa vida. Ou se poxa vida aqui é porque vou ficar falando, talvez, de interpretações nietzschianas. Talvez. Mas as três metamorfoses é um diálogo muito fino, muito refinado, de umas três fases do espírito e também das três fases, vamos chamar, da própria existência: nascer, crescer e não morrer, mas transformar. Esse não morrer e transformar já são mais leituras nossas do que necessariamente nietzschianas, muito embora, quando ele esteja falando das três metamorfoses, ele está realmente reativando todo um diálogo com uma tradição alquímica. Então, o texto, no que ele vai conseguir, ou até onde eu vou na sua marcação mais originária, está na tradição alquímica. Tradição alquímica a gente deve falar mais dois momentos mais adiante, 2 semanas adiante. Mas essa tradição alquímica, essa tradição das transformações, das transmutações, no que Nietzsche aparece por algumas vezes como transvalorações. Saiu do meu amigo Nietzsche. Volto aqui agora para o Rajneesh, o Osho, que pega esse mesmo texto e o readapta, trazendo elementos com essa profundidade psíquica, psicológica, que é versado na alquimia, que é versado enquanto apresentação de discursos, concepções místicas, transcendentes, transcendentais também. E é aqui, na interpretação que ele faz do leão, que eu acho bonito, eu acho muito bonito, porque eu o vejo enquanto uma conversa muito refinada com o próprio Nietzsche, sem fazer algumas alusões que acabamos por tecer e que gera mais confrontos do que conflitos. Pronto, acho que agora eu posso... Pum! O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando do ego. Nós estamos falando dessa coisa que é amaldiçoada pela maioria das tradições religiosas. E até por quem não é tão religioso assim, a gente sempre está falando mal do ego,
que o ego é isso, que o ego é aquilo, que o ego faz aquilo, que o ego faz aquilo outro, que o ego prejudica, que o ego atrapalha, que o ego. E mundos centrados são uma referência muito direta aos mundos, eu não vou chamar egóicos, já chamei, mas não no sentido psicológico que a gente utiliza essa perspectiva egóica, quase de egoísta. Mundos egóicos no que se refere única e exclusivamente a mundos relacionados ao ego. E o refinamento que vejo em Rajneesh é que ele percebe esse mundo egóico, esse mundo, ou essa segunda metamorfose do leão, com os artistas. A necessidade que se tem do artista fazer um processo de autoafirmação. E sem esse momento de autoafirmação, nós não passamos para a fase seguinte. E é esse limiar, é essa tensão, é esse rugir, frigir, tensionar que nós estamos vivenciando. E quando eu digo nós estamos vivenciando, nós, nesse sentido mais amplo desse campo ou desses mundos centrados, dessa conversação que há muito tênue, mais consistente do meu plexo com o seu. E o seu com o da sua tia, e o da sua tia com o do irmão dela, e o do irmão dela com a vizinha, e a vizinha com, enfim, essa rede que vai se estecendo, que vai se emaranhando e que forma um corpo, um mundo. É nesse entendimento que nós estamos falando dos chakras. Não apenas ele em consonância e ressonância com minha estrutura e aparato fisiológico, mas ele em construto com todo um aparato desses mundos que estão sendo construídos, ou desses mundos que nós coabitamos, desse mundo no qual a gente está passeando. Passeando, não no sentido de passeio, mas passeando no sentido de vou lá, mas não tenho tanta ciência, vou lá, mas eu me considero um turista, vou lá, mas não me responsabilizo tanto. Tá, eu acho que deu, com todas as elucubrações aqui feitas, teve uma referência do que nós vamos falar e do que nós estamos falando. Então, nós estamos falando de mundos centrados, nós estamos falando de como esses mundos centrados têm a ver com o plexo solar, de como que esse plexo solar dialoga. Eu estou utilizando aqui, esse diálogo é mais meu e eu estou trazendo vocês para dialogar conosco. Com o ego, e o ego aqui representado na sua perspectiva das três metamorfoses nietzschianas, que Rajneesh faz uma leitura restaurando uma tradição alquímica. E trazendo elementos dessa tradição alquímica nos seus resquícios junguianos, que vão aparecer mesmo enquanto psicologia, mas uma analítica, na perspectiva mais da analítica. É esse o nosso foco, é esse o nosso primeiro entendimento. Dentro desse foco e desse entendimento, o desdobramento que faço é de como que o ego sempre foi muito criticado, muito combatido pelas tradições religiosas, especialmente as orientais, e nós, nessas derivações que fazemos, nessas tentativas de trazer elementos de um mundo para o outro, sem fazer as devidas traduções, reparos, ajustes. E quando a gente faz isso, nós começamos a atacar o ego.
Nós começamos a ver o ego como sendo algo muito ruim, algo muito pernicioso, algo muito egoísta, algo muito perverso, algo muito destrutivo. O ego, enquanto representações filosóficas, pode ser aqui ilustrado como um mundo de hobbies, né? O homem é o lobo do homem. Aí ele está trabalhando daqui para baixo, do nosso plexo solar para baixo. Está trabalhando nossas dimensões mais de sobrevivência. Ele está nos alertando e falando: olha, somos assim, perversos, ruins, egoístas. Eu defendo o que é meu corpo antes de tudo, a minha sobrevivência antes de todos. E estamos vendo como é que esses slogans funcionam história afora. Eles querem inverter, mas eles não conseguem ultrapassar o plexo. Eles não conseguem ultrapassar essa ideia de mundos cooperativos, de mundos diversificados. E é essa prisão, agora sim, egóica, nesse sentido de fora de mim não existe o outro. E todos os outros que existem, existem para me servir. Vocês estão aí não porque vocês têm existência própria, vocês estão aí única e exclusivamente para dar clique no meu canal. Para isso que vocês existem. Vocês não podem conceber outra forma de existência que não passe pela centralidade dessa minha individualidade exacerbada, dessa minha pretensão de eu. E é uma pretensão verdadeira. E essas são as dicotomias que nós vamos ficar trabalhando o tempo inteiro. Eu vou bater no ego e soprar o ego. Vou bater no ego enquanto essa exacerbação maluca, que já discutimos em outros vídeos, na qual acredita que fora do eu não existe nada, muito menos o outro. Mas tente imaginar um mundo em que todos pensam assim, e vivem assim, e são assim. Fora do meu umbigo, não existe mais nenhum tipo de existência. Que mundos são esses? Tô batendo. Total. Toda hora. O tempo inteiro. Toda hora que eu vejo, nós vamos dando uma surra. E tomando uma surra porque isso também é em nós, né? O passo adiante, que é, olha, sem a mínima capacidade de entendimento e percepção de que existe um você, de que existe um eu, e de que este eu e de que este você não está confuso nessa massa, nessa horda, nesse volume, vou chamar, da baforada do desejo, eu me locomovo sempre pela, pela lógica do rebanho, para seguir com Nietzsche. Eu sempre me movo enquanto gado, numa perspectiva mais atualizada e por vezes nem tão concreta do que seria essa crítica. O que é isso? Como é isso? Que mundos são esses nos quais, então, eu também não consigo me perceber enquanto sujeito, enquanto humano, enquanto pessoa? Eu sempre sou a multidão, para ir retomar uns aspectos agora mais alquímicos, cabalísticos. Eu não entendo nada de cabala não, tá?
muito menos de alquimia, mas esses registros estão aí em todo canto, né? Sou uma legião. É muito dessa indiferenciação que também precisamos experienciar e experimentar. Então veja os dilemas, as oposições, os contrastes que existem nesse mundos centrados, ou nesses mundos centrados. E aqui cada um de nós, com seus aparatos, vivenciamos as duas. E as três, as quatro, será quantos e quantas que nós cocriamos e que nós, por vezes, nos movemos enquanto massa. Essas duas formas nós estamos criticando. Então, a primeira, a incapaz de perceber um universo fora do próprio umbigo. A segunda, a incapaz de se perceber que tem até mesmo um umbigo. As duas nos remetem a cegueiras que dificultam o nosso pleno exercício. E qual é o nosso pleno exercício? O entendimento da nossa individualidade. E entender a nossa individualidade não precisa colocá-la acima da de qualquer outro. Mas é fundamental que nós reconheçamos que temos uma, que nos diferencia e, ao mesmo tempo, nos unifica. Eu, você, não é melhor do que eu, não é pior do que eu. Coexistimos. E esse coexistir, ou para chegar por vezes a esse entendimento, o que Rajneesh vai defender lá nas Três Metamorfoses, em Nietzsche eu não me recordo mais, embora já tenha elaborado alguns cursos pegando essas diretrizes e trabalhando isso nas suas representações mais simbólicas, né? Porque ele já deixa o trabalho quase pronto, é só seguir as pistas. E no processo terapêutico observamos essas divisões em nós e as transposições também em muitos de nós. Mas isso é outra história. A história de agora é como, coletivamente, estamos inseridos em mundos espelhados e precisamos conseguir coletivamente compreendermos as nossas individualidades. O ponto máximo que nós temos, por vezes, de mais refinado enquanto humanidade são ainda construções que operam e transitam nessa perspectiva de mundos centrados no eu. Minha música, meu carro, minha vida, minha esposa, meus filhos. Essa possessividade que temos. São ruins em si e por si? Não. Mas existe mundos para depois do meu. E é aqui que está o grande engalfinhamento
Não vou. O mundo depois do eu é o que as premissas religiosas falam da perda do ego. O mundo pós-religioso é o que muitos experienciam, e ao mesmo tempo essa experiência cria retroações, que é experienciar essa ideia de unidade com o todo, essa unidade orgástica com o cosmos, e ao mesmo tempo uma coisa que em nós fala assim, eu vou deixar de ser quem eu sou. Então, eu faço discursos e narrativas religiosas de alcançar nirvana, de virar um mestre ascenso na própria vida, de transcender a existência. E à medida que eu aumento esses discursos, o meu psiquismo me arrasta cada vez mais para um egoísmo. É meu. É meu. Não vou, não solto, não largo. Porque o ego simplesmente não tem como assimilar tal vivência e tal experiência. Ela pode ser compreendida por outros registros. Os que nós conhecemos, esquece. Então, quem vai dar esse passo adiante? Então, quem vai dar esse passo à frente? Eu não. Você é doido. Eu faço um discurso. Mas ir mesmo, me movimentar para isso? Não. Ou os caras lá atrás de Jesus, o reino dos céus é tão bonito, como legal as coisas que você diz, tão bacana as coisas que você fala. Deixa eu ser o seu apóstolo, deixa eu te seguir. Aí ele vira pro cara e fala assim, vende tudo que você tem e vem. O quê? Como assim? Vende tudo que eu tenho? É tudo que eu tenho. Como que eu vou? Não vou. Fico. Há diversas leituras e parábolas, metáforas, que vão nos remetendo a essas complexidades desses mundos. E são mundos aí no qual esse vender tudo, ou dar tudo, ou a parábola dos talentos, o cara não está, ou dos tesouros, como para ser mais preciso, não é um registro único, específico de algo material no sentido de dracmas, moedas, euros. É nesse mundo centrado, ou mais especificamente do meu plexo solar. Não deixo, não. E isso não está errado. Isso não precisa ser combatido. Esses são os limites do nosso percepcionar. Aprendi isso num trabalho de desobsessão. Eu todo lá, né? Largue e vai para a luz. Solta, vai para a luz. Segue esses caras que você está vendo aí. Vai lá e segue. Pode ir. Aí. É só gente boa, né? O cara vira e faz assim. Não disse isso, mas como se ele tivesse dito. Vai tu. Larga aí também e vai. Você está mandando ir, vai. Ele me trouxe para uma reflexão que é, ok, para o meu nível de entendimento, é tranquilo renunciar a algumas coisas. Mas tem outras que não saem da minha mão, não. Abre a mão, o quê? Solta. O quê? Solta, vai para a luz, pode largar. O quê? Não vou. Estamos no mesmo mundo centrado. Você está no quarto ao lado ou no andar de cima, não importa.
ainda é o mesmo mundo centrado. Não fizemos o despreendimento desse eu e, por vezes, nem concebemos muito o que é esse não eu. Esse não eu é visto como uma aniquilação de mim. Estou me perdendo, estou me tirando. Tá me tirando, hein, doidinho? Você tá me tirando, você tá me tirando. Isso daí é outra coisa. Mas como se eu estivesse perdendo a mim mesmo. Solta, vai, segue, pode ir. Nós não soltamos ainda. E as gravidades do não soltar ainda é que nós combatemos. Então eu olho para esse cara que está segurando. Falo assim, vamos, tá com medinho? Tá com medinho do quê? É luz, segue na luz, vai para a luz. Dá um exemplo concreto. Estou eu lá fazendo um cruzeiro, coisa mais linda. O povo vira e diz assim, vai no Converse. Sobe lá no Converse que nós vamos dar uma volta. Que? De corpo? Eu? Entrar? Meu amigo, eu escondi debaixo, se tivesse se esconder debaixo da cabine, eu tinha escondido debaixo da cabine. Daqui nem saio, daqui ninguém me tira, daqui ninguém me leva, mas você não conversa com a gente, o que você tem de dar um rolê com o corpo físico? Eu? Assim? Rolê? Vocês são loucos. Sai daqui não. Vai para a luz. Solta e vai para a luz. Não vou, só com muita briga. Pode vir, vem, tira a mão de mim. Esses daqui são os meus alunos. Tira a mão de mim, tira a mão de mim, põe a mão de mim. Não, você não sabe quem eu sou. Tira a mão de mim, vai. Soltamos não, gente. Cada um de nós aí tem o seu mundo centrado. Fui desdobrado. E, obviamente, a partir dessa reflexão, a primeira, vi um monte de coisa e fizemos uma intoxicação planetária. Não fala sobre isso, mas mostra muitos elementos disso, de como que esse nosso egoísmo, de como essa nossa dificuldade de percepção coletiva, de como essa nossa dificuldade de expansão planetária consciencial atrasa diversos reinos, polui diversos reinos, mata no nosso próprio planeta. Participo disso. Mando mensagens bonitinhas, capto uns caras muito legais, eles trazem uma outra concepção desse eu, que funciona, mas em uma outra oitava. Os próprios artistas vêm e o trabalho deles é mostrar um pouco disso. Ó, seu nome na galeria é bonito. Sua música nas paradas de sucesso é lindo. Mas nada disso ainda é arte. Ou deixa de ser. Mas não se pense que você é artista por isso. O conceito de arte aqui que nós vamos utilizar é outra oitava, meu amigo. Então não chega se achando, eu vendi 400 bilhões de livros, ou vendi mais de 100 milhões de cópias do meu CD, achando o meu quadro vale 1 trilhão de bilhões de bitcoins. E daí? Tocou quem? Tocou como? Como isso lapidou você mesmo? Como isso transformou a você mesmo? Como isso te deu condições de sair de si mesmo? Agora nós estamos falando de arte. Agora nós estamos falando de sensibilidade consciencial.
Agora nós estamos falando de largar algumas coisas e passar adiante. E auxiliar a construção e a elaboração de novos mundos que não sejam tão possessivos. Dentro dessa possessividade, nós temos, gente, daqui para baixo, nossa evolução enquanto planeta, plexo solar para baixo. E as poucas civilizações que conseguiram o cardíaco, nós vamos ver se a gente consegue falar um pouco disso na próxima semana, quase que literalmente desmaterializa. A vibração ou a moderação da própria Gaia não possibilitava com naturalidade esses mundos. Há toda uma grade, há toda uma construção, havia que forçava o binarismo, que forçava as dicotomias, que forçava as polaridades opostas e complementares, mas que quase ninguém conseguia a complementaridade. Então, só o oposto atacando. Comunista, liberalista, liberal é melhor do que liberalista, capitalista, homem, mulher, preto, branco, nós não conseguimos avançar. Caminhamos, mas poucos para um registro acima. A maioria só deslocamentos que na filosofia clínica a gente chama de horizontais. Aí de infinito. Daqui para minha esquerda e daqui para minha direita tem intervalos infinitos. Mas não importa se eu estou aqui agarrado à minha casa e não vou sair, e já mudou de dono 4 vezes, mas eu continuo na casa, enquanto ser energético, eu agarrado àquela pessoa que me fez mal em determinado momento da vida, e essa vida já foi há 10 outras atrás, e o cara está por vezes agarrado, exagerei com os 10, um dia a gente discute sobre isso, mas o cara está agarrado no seu sentimento de vingança. Então não importa. Ou o outro que está agarrado a um copo de bebida, a um trago de cerveja, um trago do cigarro, ao pó, à heroína, está agarrado, está preso. Lindo. Você vai virar e falar assim, não, Deus me livre, eu não tenho nenhum desses vícios. Eu não, sou muito diferente. Aí eles viram e falam assim, vem dar um rolê aqui. O quê? Gargar meu corpo? Meu corpo tão lindo, maravilhoso? Confie não, você é doido? Não, senhor. Importa se tá aqui, se tá aqui, se tá lá. Mesmo mundo centrado. E o movimento que nós estamos sendo chamados a fazer é subir. Olha, precisamos agora, na filosofia clínica, a gente chama de deslocamento vertical. Sobe. Sobe. E quando eu subo, eu perco muitas referências disso aqui. Tudo que eu pensei, tudo que eu imaginei, tudo que eu elaborei, tudo que eu concebi, aqui não é mais. É outra representação. É outra significação. É outra. Nesse lugar aqui, a metáfora é viva. O pensamento
é criativo. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero localizar que as relações são diferentes, que as percepções são mais refinadas, que as inspirações são mais nítidas e que os impactos simbólicos são maiores. Em determinados níveis, eu preciso vou falar da tatuagem. Tatuar. Tatuar que não, porque isso lembra, né, os malditos. Tatuar algo no meu corpo, na minha pele. Preciso. Isso daqui elabora, explica, conforta, compreende, dialoga com o que eu, plexo que eu faço. Toda vez que eu baixo aqui, eu estou mostrando o plexo. Com o que eu sou ou com o que eu entendo de mim. Nesses outros lugares, e aqui outros lugares nem são tanto assim, tá? Outros lugares. Eu fui percebendo de outras formas de registros, nos quais também estamos nos contando, nos dizendo, nos falando. E pensei no virtual, isso aqui. Mas algumas pessoas fazendo um isso aqui bem compartilhado. Né? Livros abertos, eu esqueci o nome. Watt não sei o quê. Pessoa vai lá, escreve um pedaço, o outro complementa, escreve mais outro, o outro complementa, escreve mais um, e assim tem um livro que é coletivo. É um software aberto, mas aqui eu não vou estender muito, porque isso nós vamos falar na semana que vem. Eu acho, não sei nunca, mas acho que é por aí que talvez a gente caminhe, falando dos mundos. Nós vamos falar do mundo cardíaco. E aí vai ser bonito que eu vou conversar um pouco com o que os artistas ficaram nos contando aí. Mas aqui nos mundos centrados, que eles nos contam também, e aí eu finalizo com isso. Ficou extenso, mas não tem problema, nunca tem. Ninguém verá. E para ninguém verá, eu deixei no vídeo anterior a esse uma marcação, que tem que ler. Esse daí vocês vão ver lá, caso vejam, vai ser, eu gostei também do vídeo. Mentira, não foi no vídeo anterior a esse, não. Foi no vídeo sobre sexualidade, que foi ao ar na semana passada. No vídeo sobre sexualidade, lá do texto, eu falo de um curso que provavelmente vamos realizar. E aí tem que fazer algumas coisas lá para não participar, mas para. Vamos ver, é um teste, eu estou testando, E aí, então, voltando aos artistas, eles vivenciam o ego, a força do ego, a marcação do ego. Para eles isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, esse ego enquanto afirmação, tá? Esse ego enquanto rugido, estou aqui, tenho uma individualidade, eu penso, eu acho, eu canto, eu represento, eu danço, eu. É necessário, por vezes, isso para que a gente faça o processo aí sim. Essas caras e bocas é que eu vou usar o termo renúncia. Acho que o Osho usa também o termo renúncia. Mas ele se pergunta assim: quem renuncia ao que não tem? Você não tem o que renunciar. Então muitas pessoas entram nessa tal da batalha do ego, mas eles não cristalizaram o ego ainda.
Eles não solidificaram essa individualidade, individuação em Jung. Elas ainda não são. Então elas estão renunciando a quê? Não tem nada para renunciar, é só um discurso vazio. Olha, aqui eu estou te dando meus 2 bilhões de dólares. Estou renunciando oficialmente aqui para vocês, estou renunciando meus 2 bilhões de dólares. Você não tem isso não, moço. Você está renunciando o quê? Faz o seguinte, renuncia seus 20 real. O quê? Aqueles 20 real que você tem na carteira do fim do mês, renuncia. Quê? Larga 20 real aí. Quê? Você é doido? 20 real? 200? 2.000? O que você tem? Renuncia aí. Pronto. Agora nós pegamos o ponto. E eu falei de monetário, que é uma linguagem que nós aqui entendemos demais, e é essa linguagem que a gente conversa. Tudo é capitalizado. Amor, só se me der algo em troca. Não amo de graça, não. Só se me der alguma coisa em troca. Para ter amor aqui, tenho que receber alguma coisa de volta. É a mesma lógica do capital. A posse é a mesma lógica do capital. Então, quando o povo sai chamando os outros de comunistas, ou quando o povo quer defender sobremaneira esses valores arraigados, não tem nenhum problema. Mas, ao que tudo indica, essa possessividade, nesse nível e dessa forma, de monetização e capitalização da vida, não é muito o diálogo que alguns desses caras vêm trazer conosco. Assim como não é também esse diálogo de eu sou miserável, então eu já estou no reino dos céus. Não está não, amigo. Para. O processo é diferente. Qual que é a diferença do processo? A renúncia só vale se você tem para. Cheque sem fundo, não. Cheque sem fundo nós estamos emitindo aí há mais de 500 mil anos. Aqui, ó, estou assinando com a minha bondade. Você não tem isso não, moço. Eu estou assinando com a minha fidelidade. Moço, você não tem isso não. Afirma isso primeiro. Aí como é que eu assino a minha fidelidade? Traindo. Você traiu? Não? Então, desculpa. Perdão. Tô falando de uma vida só não, tá, gente? Tô falando desse cômputo existencial ao longo de muitas eras, muitas vidas, porque senão vai ter uns loucos saindo traindo aí, falando que agora eu vou trair para ser fiel. Não é essa lógica, não. É dentro de um cômputo maior, cujos ponteiros e os acertos estão chegando ao fim. Está terminando. Tem um ultimato para esse nosso eu, nosso ego, da forma como nós concebemos. Essa concepção tem dias contados. O mundo vai acabar amanhã, você está falando é isso? Não, e sim. Não, enquanto o mundo físico vai estar aí, mas há outros mundos que estão em desconstruções. Vocês não estão vendo ainda? Pois é, mas estão desconstruídos, completamente arrasados, desesperados, provocando mais
loucos tipos de doideira, de delírio, de estresse, de tentativa de suicídio, de utilização de todo tipo de drogadição, de todo tipo, legais ou ilegais. Então me conta. Esse mundo aqui, centrado em mim, esse mundo aqui no qual a multidão caminhava, eu podia ir junto e não era cobrado, acabou. Eu vou ter que fazer um outro vídeo. Se ficou imenso, e ainda vou ter que fazer outro. Vem comigo aí.